Olá, abençoados! Sejam todos muito bem-vindos ao seu programa Renove Sua Mente hoje, dia 11 de julho de 2024. É um privilégio para mim receber você aqui na nossa sala de transmissão. Hoje estamos transmitindo especificamente somente pelo YouTube, Pedro Keller RCC. Eu te peço carinhosamente que, se você ainda não estiver inscrito ou inscrita no canal, inscreva-se e me ajude a fazer essa palavra correr. O tema de hoje se chama A Salvação e Suas Etapas. Eu sou um colocador de tijolos, ou melhor, um assentador de tijolos. A diferença é que eu vi o mapa da construção, então eu sei o que é que eu estou ajudando a construir. Então hoje eu tenho aqui uma semente para reflexão na sua vida e eu peço a você toda a atenção, porque depois dessa vinheta nós entraremos direto no tema. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida.
Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Pois muito bem, aqui estamos de volta com você. Inscreva-se no canal, deixe teu like, ative o sininho, né? Hoje, especificamente, transmitindo somente pelo YouTube Pedro Kelly RCC, declaro que essa palavra corra e alcance outras pessoas. Vai aqui o seu colaborador e hoje eu me coloco na posição de assentador de tijolos. A única diferença é que eu vi a planta do edifício, então eu sei o que é que eu estou ajudando a construir com esse caminho. Então o tema de hoje se chama A Salvação e Suas Etapas. Esse é um tema de importância, devido à presença de várias pessoas novas que estão entrando aqui no nosso canal, no nosso ministério, e é um tema que a gente tem que falar costumeiramente, repetir várias vezes, por um ângulo, por outro ângulo. Eu sei que muitos de vocês já conhecem esse assunto, mas eu peço gentilmente a tua atenção, porque é importante e é de benefício que a gente fale as mesmas coisas, porque dia após dia, lembre-se que a nossa carne nos trai, ou melhor, ela tem a intenção de nos enganar. Portanto, nós devemos batalhar contra ela diariamente. Tá certo? É isso aí. O tema, então, é a salvação e suas etapas. Pois muito bem. Eu quero aqui te dar um exemplo, porque eu gosto de começar com analogias, com perguntas, com palavras que ativem o teu pensamento. Para que você então mergulhe naquilo que a gente quer falar, eu trouxe aqui umas analogias. Por exemplo, quando uma pessoa qualquer, está passando uma dificuldade financeira, essa pessoa está endividada, essa pessoa está sendo protestada, está sendo cobrada, está passando aquele tipo de aperto tão desagradável, tão chato, tão inconveniente, que muitos de nós passamos, às vezes, durante o nosso viver diário, e de repente essa pessoa recebe uma quantia inesperada de dinheiro que é suficiente para que ela quite as suas dívidas, pague os seus compromissos e respire em paz novamente. O que essa pessoa normalmente fala? Ela fala assim: puxa vida, eu estava passando o maior aperto, o maior sufoco, aí chegou esse dinheiro, isso foi a maior salvação para mim. Verdade? A pessoa expressa essa palavra salvação nesse contexto e é fácil de se entender. Ou então a pessoa diz assim: não, eu me cuidei muito, sabe? Eu ia sair de tal compromisso tal hora, então eu me cuidei muito do caminho que eu ia seguir. Aí, na hora de sair, eu decidi não ir por ali, por aquele caminho tal. Então depois eu descobri que exatamente naquela hora, durante aquele momento em que certamente eu passaria por ali se eu tivesse decidido ir por aquele caminho, naquele momento eu vi no noticiário que estava havendo uma confusão porque houve tiroteio, houve assalto, houve perseguição, aquelas coisas todas. E então, caramba, foi a maior salvação eu ter ido por outro caminho naquela hora. E a pessoa expressa novamente a palavra salvação dentro desse contexto de um livramento ali daquele caminho, daquela situação, e todo mundo entende, isso é natural, todo mundo recebe esse comentário com a maior naturalidade. Ou então a pessoa fala assim: não, peraí, eu sabia que o dia da prova seria naquele sábado, dia 3 de agosto, e então o que eu fiz? Eu estudei bastante, me dediquei com afinco para estudar as matérias que eu poderia ter um pouquinho mais de dificuldade, visando receber a aprovação naquele dia, naquele concurso. Aí chegou o dia do concurso, eu fiz a prova, me senti bem porque eu estava preparado. Caramba, foi a maior salvação eu ter estudado aquelas matérias. E aí novamente aparece a palavra salvação no contexto e ninguém questiona. Por quê? Porque cabe, porque o contexto
pede que se expresse assim, a palavra salvação seja expressada assim, dessa maneira. Pois é, agora, até aqui a nossa analogia chegou. Por quê? Porque quando se trata de interpretar salvação aqui neste livro, sabe o que acontece? Parece que as pessoas mudam. Parece que não é a mesma pessoa que acabou de falar em salvação por causa do livramento, de uma reprovação numa prova, de uma bala perdida lá naquele tumulto, né? Ou da dívida, quando recebeu aquela quantia. Essa pessoa usou a palavra salvação dentro de um contexto e ficou feliz, explicou bem o assunto. Agora, quando se trata de interpretar o que está aqui, essa mesma pessoa parece que é outra pessoa. Por quê? Porque o seu entendimento muda completamente quando ela vê a palavra salvação escrita neste livro preto, de capa preta aqui, o meu, por exemplo, é de capa preta, né? Essa pessoa confunde, ela se esquece de uma regra básica para tudo, para todo bom leitor: o contexto. Sempre tem um contexto, sempre. E com a relação à palavra salvação, não é diferente. Existe um contexto. A palavra salvação aparece aqui muitas vezes, certamente. Eu hoje não poderei te falar de todas as vezes que a palavra salvação aparece aqui, mas certamente eu vou te falar de 3 contextos, 3 etapas, 3 fases, e vou colocar você a pensar. Isso aqui é uma semente para reflexão, para você refletir se o que você anda ouvindo por aí tem razão de ser ou não. Então eu estou afirmando aqui que a salvação, a palavra salvação, aparece aqui em 3 contextos. Basicamente em 3 contextos. Pode ser até que apareça em mais contextos, mas eu quero me prender a 3 contextos. Então a gente poderia dizer que quando se fala de salvação, no nosso assunto aqui, a salvação tem 3 fases, né? Existe a primeira fase da salvação, é a salvação espiritual. Esqueça as outras 2 que eu vou comentar agora mesmo. Por exemplo, nós vamos pegar aqui como base, para a gente não sair aqui, em respeito aos nossos assistentes, que são pessoas muito bíblicas, que querem saber o que está escrito aqui, não é verdade? Então eu vou ler para você em Efésios capítulo 1, verso 4, que diz assim, olha aqui aparece a palavra salvação. Aqui aparece, olha aqui. Segundo nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e sem manchas diante dele, e em amor nos predestinou para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o seu próprio propósito. Em Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9, se você ler, veja o contexto. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, pois isso é dom de Deus. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Então eu estou te dando aqui 2 passagens que falam de escolha, associando a primeira etapa da salvação, que é a salvação espiritual. Em Romanos capítulo 8, verso 29, eu vou mostrar para você aqui um outro contexto, preste atenção no contexto, olha aí, que diz assim, porque aos que antes conheceu, a estes predestinou, para que fossem feitos conformes à imagem de seu Filho, para que ele seja o primeiro entre muitos irmãos.
E aos que predestinou, a estes chamou. E aos que chamou, a estes justificou. E aos que justificou, a estes glorificou. Ou seja, aqui está falando de escolha, de chamado e de glorificação. Tudo isso no tempo de Deus já está consumado. Agora, no tempo terrenal, no tempo desse ambiente cosmos, tempo da Terra, aonde nós estamos, isso respeita o passado, presente e futuro. Isso respeita a manifestação paulatina daquilo que para Deus já é. Ele já fez. Agora, para nós, vai se manifestando. Ou seja, você foi escolhido desde antes. Você foi garantido desde antes. Isso se chama salvação. E em outros lugares vai aparecer a palavra salvação. Certo? Aqui, como por exemplo, eu separei, agora sim, a palavra salvação, para que você junte todas essas passagens que eu te dei agora, em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, diz assim, que nos salvou, salvação, e chamou com chamamento santo, não conforme as nossas obras, senão, vou te explicar por que não foi conforme as nossas obras, te explicar de novo, senão que foi segundo o seu propósito e a graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, ou seja, antes da fundação do mundo, antes de que se contasse tempo, você foi salvo, nos salvou, ou seja, a palavra salvação e seus derivados aí, ela tem... quando você lê, você tem que respeitar o contexto. Aqui está dizendo, nos salvou. Agora mesmo, eu vou ler para você um outro contexto que diz que está salvando. Aqui diz que salvou. Certo? Então, aqui em 2 Timóteo capítulo 1, verso 9, está te mostrando que isso já aconteceu. E quando fala de uma salvação que já aconteceu, se refere à salvação espiritual, que é o primeiro aspecto, a primeira fase. Tá bom? Eu li outros versos, nos escolheu nele antes da fundação do mundo, aqueles que ele conheceu antes, a esses ele deu algo especial. E aqui mostra o que foi esse algo especial que ele nos deu, esta palavra. É o que está dizendo. Segundo o seu propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Ou seja, você, em espírito, já havia recebido este evangelho antes da fundação do mundo. Você não veio para cá desamparado, porque este evangelho, este entendimento, você sempre teve no teu espírito, porque isso faz parte do pacote do carimbo chamado salvação. Sacou? Quando você veio para cá e foi vestido por um corpo biológico no ventre da sua mãe, eu já te falei, esse corpo tem muita força e ele fez você esquecer dessas coisas. Quando aparece um chamado espiritual como o meu e começa a te relembrar isso para você não é novo, porque você recebeu isso desde antes, a garantia, essa palavra, a graça foi dada a você antes da fundação do mundo em Cristo Jesus. Então, hoje em dia, quando você dedica tempo a me escutar, isso é ativado em você e você então começa a relembrar o deusado que você tem, porque você recebeu isso antes da fundação do mundo em espírito. Essa é a tua verdadeira essência. O espírito. Acontece que você está vestido por um corpo de carne e esse corpo de carne é muito poderoso. Então vamos dividir. Até aqui, a salvação não levou em conta a tua decisão, não levou em conta a sua opinião, não levou em conta
as suas obras, não levou em conta o seu ser humano, não levou em conta as suas virtudes, não levou em conta os seus defeitos. Porque estamos falando do contexto salvação espiritual. Passemos agora a segundo aspecto, ou a segunda etapa, ou a segunda fase, como você queira chamar, da palavra salvação, que é a salvação que é apresentada dia a dia na nossa vida. No mesmo livro, se você quiser ver aqui na mesma biblioteca, verdade? Em, por exemplo, Filipenses capítulo 2, verso 12, preste atenção que eu vou ler o que diz aqui, ó. Portanto, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não como em minha presença somente, senão muito mais agora em minha ausência, ocupai-vos em vossa salvação, com temor e tremor. Pedro Kelly, se você está prestando atenção, surge essa pergunta ou afirmação, afirmativa ou frase neste momento na tua mente. Se você está prestando atenção. Pedro Kelly, poxa, lá atrás, em 2 Timóteo 1,9, você acabou de dizer, nos salvou. E aqui está dizendo que eu tenho que me dedicar à minha salvação com temor e tremor. Aí, como é que você sai dessa sinuca? Porque é uma sinuca. Para muita gente por aí é uma sinuca. Para você não pode ser, porque você está me ouvindo. E eu te explico como sair dessa sinuca. Qual é a chave que eu te disse no início? O contexto. Lá o contexto é salvação espiritual. Aqui o contexto é salvação dia a dia. Certo? Porque nós agora estamos falando da segunda etapa e eu vou te dar exemplos no mesmo livro, na mesma biblioteca, Bíblia, que a palavra salvação aparece em contextos diferentes e que muitos indoutos, viu? Ser indouto é um nome bonito para chamar a pessoa de que ela não sabe. Entendeu? É o indouto. O indouto é um nome bonito para quando você quiser dizer que alguém não está entendendo patavina. Você é um indouto, não entende o que eu estou falando. É a mesma coisa daquelas vitaminas na televisão. Já viu? Tome vitamina tal. Aí vem no rótulo assim, sênior. Sênior é uma palavra educada para chamar alguém de velho. Aí aparece aqueles velhinhos correndo em volta da mesa da sala, né? Ou então pedalando uma bicicleta que não sai do lugar. Vitamina não sei o que para sênior. Sênior é uma palavra educada para chamar alguém de velho. E assim como indouto é uma palavra muito rebuscada para chamar alguém de que não, esse aí não sabe o que eu estou falando. Bom, os indoutos, quando vem a palavra salvação na Bíblia, eles pensam que está falando da mesma coisa. E você não pode agir assim. Melhor, você não deve agir assim. Tá? É por isso que eu me dedico aqui para que você compreenda. Então aqui está dizendo, na minha versão, né, diz, ocupai-vos em vossa salvação. Na versão em português, que talvez esteja aí na mão de alguém, neste momento está dizendo assim, desenvolvei a vossa salvação. Então não está falando de salvação espiritual. Ou então, o chamado antes da fundação do mundo está errado. Aí quando você lê o contexto, você vê, fazei tudo sem murmurações, sem contendas, para que sejam irrepreensíveis e simples diante de Deus, sem mancha, em meio de uma geração ruim que está por aí. Então está falando de coisas humanas, sim ou não? Aqui está falando de proceder, porque a gente tem condição de proceder de maneira ruim, de maneira má com alguém. Tem ou não tem? Tem. Não é legal. Então aqui o apóstolo Paulo está falando, qual é o contexto aqui? O contexto aqui é de que se você é um desses que crê neste evangelho que a gente divulga por aí, você tem um chamado de se cuidar
E se cuidar da sua vida humana, falando, né? Significa cuidar da sua salvação. Mas não é a salvação espiritual, porque eu terminei o tópico anterior dizendo que na salvação espiritual não levou em conta as tuas obras, tua opinião, tuas virtudes, teus defeitos, entendeu? Agora, aqui sim, leva em conta as tuas virtudes e os teus defeitos. Por quê? Porque essa salvação, que é o segundo aspecto, a segunda etapa, que é a salvação durante o decorrer da vida, essa salvação, ela é diária. Você pode decidir ir por esse caminho ou por aquele caminho. E tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Essa é a salvação do dia a dia. Por exemplo, em Romanos, aqui fala de salvação também. Romanos capítulo 1, verso 16, para você não se confundir como os religiosos por aí, aqui diz assim, porque eu não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí eu te pergunto, peraí, o Evangelho é poder de Deus para a salvação? Então não pode ser a salvação espiritual, né, Pedro Kelly? Não, a salvação diária. Por que o Evangelho é poder de Deus para a salvação? Porque no Evangelho você encontra as armas que estão à tua disposição para você lutar as tuas batalhas diariamente. Porque enquanto você estiver vestido por um corpo humano, biológico, carnal, homem natural, você vai precisar se defender dos dardos inflamados do maligno, que é a tua própria carne. Então o Evangelho mostra a tua posição e também te mostra qual é a condição que se apresenta muitas vezes na sua vida. A tua posição não muda. Você está em triunfo. Você está perfeita, você está completo, você é abençoado, você é mais que vencedora, você está sempre em triunfo. Isso é posição, isso é espiritual. Agora, na carne, você tem na tua carne as obras da carne: mentira, ira, lascívia, bebedice, glutonaria, ira, contenda, divisão, facção. Tanta coisa que a gente pode desenvolver se a gente deixar a nossa carne dominar. Então, o apóstolo Paulo trabalhava explicando essas duas naturezas e dizia: a tua vida é um tipo de salvação quando você cuida bem dela, porque se você cuidar bem dela, a tua carne não vai te levar para cair num buraco. Desenvolva o teu deusado, desenvolva a tua salvação, cuide do teu reinado, do teu quadrado, já ouviu? Cada um no seu quadrado, cuida do teu, você tem aí um reinado, você é um rei, você tem um reinado, você tem anjos que estão a teu serviço, você tem um corpo de milícia espiritual que foi enviado a seu favor. Para quê? Para te ajudar no dia a dia, porque depois que você sair desse corpo, você não precisa de evangelho. Por quê? Porque o teu único, maior e verdadeiro inimigo já não estará presente, que é a tua carne. Veja bem, único, maior e verdadeiro inimigo é a sua carne. Quando você sair daí desse corpo, você já não estará mais nessa carne, então os dardos inflamados já não existirão mais, você já não precisará mais do Evangelho, porque o Evangelho é a ciência de Deus para tratar com você enquanto você for chamado de ser humano. Desde o dia que você nasceu ou foi gerado naquele ventre até o dia do seu túmulo, da sua certidão de óbito, da minha certidão de óbito. Até aí, a vida humana, eu preciso dessa ciência para eu poder caminhar aqui da melhor maneira possível. E mesmo assim a gente vai falhar. Essa é a segunda etapa da salvação. Então, quando você vira aí Romanos 1,16, essa salvação aí que está falando é a salvação
diária. Ah, Pedro Kelly, estou entendendo. Romanos capítulo 10, verso 10, eu separei um monte aqui para você anotar aí. Diz assim, ó: porque com o coração, mente, né? Se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Que salvação, Pedro Kelly? Salvação diária. Eu confesso a palavra da justiça, o Evangelho. Palavra que é poder de Deus. Acabei de ler, Romanos 1,16. O Evangelho é o poder de Deus. Então eu confesso com minha boca e creio com a minha mente. Ao contrário, né? Eu creio com a minha mente e aquilo sai naturalmente pela minha boca. Então, eu creio para justificação, que Cristo pagou um preço e me justificou gratuitamente. Então, o que sai pela minha boca? Eu sou justificado. Eu sou um Cristo andante aqui na terra. Jesus é o meu irmão mais velho, porque ele é o primogênito entre nós. Então eu creio nisso tudo e confesso para a salvação. Salvação diária. Por quê? Eu tenho espíritos que ministram a meu favor. Esse é um dos benefícios do pacto, né? Ok. Quando eu confesso esta palavra de justiça que eu creio, que é o Evangelho, né? Quando eu confesso, eu ativo esses espíritos a ministrar a meu favor. Hoje mesmo, eu tive que ir ao centro da cidade do Rio de Janeiro para resolver uma questão um pouco complicada. Muito bem. Mas como eu sei que eu sou um Deus, que eu tenho espíritos que ministram a meu favor, que eu sou justificado, que eu sou mais que vencedor, que eu sou sempre conduzido em triunfo, eu fui tranquilo, sabendo que me aconteceria, que a solução, que o resultado, que tudo que aconteceria seria a meu favor. Porque eu tenho um deusado e quando eu falo de acordo com o poder de Deus, que é o Evangelho de Romanos a Hebreus, tá? O Evangelho. Não a Bíblia toda, o Evangelho. Então eu falo de acordo com o Evangelho. Espera aí. Senhor, meu Criador, o Evangelho diz que é o seu poder, né? Ele diz que eu sou mais que vencedor, que eu estou sempre em triunfo. Então, às vezes, acontecem umas coisas comigo que eu não entendo. Isso sou eu falando com meu pai, com o Abba, né? E eu não entendo, porque, caramba, eu não recebo passar por situações assim, dessa delicadeza tão grande, tamanha delicadeza. Então, agora eu vou lá naquele setor e o que eu espero ali é ser bem atendido, esclarecido e que tudo se resolva a meu favor, que tudo se resolva da melhor maneira possível, que tudo se resolva de uma maneira que eu esteja confortável, que tudo se resolva de uma forma que é própria dos deuses, porque eu sou um Deus, né? Por ser seu filho, eu sou um desses herdeiros. Então, caramba, eu quero ser tratado dessa maneira e eu quero dar serviço a esses espíritos ministradores para que eles vão na minha frente, porque a minha parte eu já fiz e o Senhor sabe, e eles também, porque se eles estão ao meu lado, eles viram que eu estou dedicado, eu estou o mais organizado que eu posso, mas tem coisas que fogem da minha alçada, e é justamente aí onde essas coisas que fogem da minha alçada começam a me perturbar. É justamente aí que eu preciso desse escudo da fé, que é o Evangelho, que me protege, que não tira meu sono, que não tira minha paz, que eu não fico nervoso. Então eu estou indo lá nesse momento, essa é a minha oração com Deus de manhã, hoje. E quando cheguei lá, é claro que só podia dar certo. Pronto. Por quê? Porque eu estou cuidando da minha salvação, confessando para a salvação. Os religiosos aí misturam e pensam que isso é outra coisa. Então vamos para outra aqui. Efésios capítulo 1, verso 13. Olha o que diz aqui. Presta atenção, hein? Nele também vocês,
tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação e salvação. O evangelho da vossa salvação, tendo também crido nele, em quem? No evangelho, né? Que aqui o contexto é o evangelho. Foste selados com o Espírito Santo da promessa. Você se lembra que Jesus, em Lucas, é o único livro que ele fala isso no final, né? Ele fala assim: fiquem aí quietinhos em Jerusalém, porque vocês serão revestidos de um poder que virá do alto. Se você ler o final de Mateus, ide por todo mundo, pregar o evangelho, batizar, casar e batizar, expulsar demônios, não sei o quê. Se você ler o livro de Marcos, ide batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, não sei o quê, não sei o quê. Se você procura isso no livro de João, não tem nada. Mas no livro de Lucas está escrito: não vão para lugar nenhum, não batizem em nome de ninguém, nem nada. Fiquem quietinhos aí, que vocês serão revestidos de um poder que virá do alto. Pois é. Perguntar para você, se você está prestando atenção, você vai saber responder. Qual é o poder de Deus? O único poder de Deus. O Evangelho. Caramba! Romanos 1,16 diz que o Evangelho é o poder de Deus. Quando é que foi manifestado o Evangelho? Bom, se o Evangelho é de Romanos a Hebreus, quem escreveu foi Paulo, o Evangelho foi manifestado nos dias de Paulo. Quer dizer que o poder de Deus, que iria revestir todo mundo com um poder que viria do alto, ou seja, da mente de Deus. Conheço um homem, não sei se foi no corpo, fora do corpo, foi com a mente, papapá, sacou essa história? É isso aí. Então, Paulo, muito bem, o poder de Deus, o Evangelho, que revestiria as pessoas de um poder, até que do alto sejais revestido de um poder. Se você lê esse final do livro de Lucas de forma mística, você vai cair na trampa da religião, dos indoutos. Hoje nós estamos bem educados, dos indoutos. Aí você vai cair na mística. E esse poder que Jesus disse no livro de Lucas, que viria e que revestiria, que viria do alto e revestiria a mente de todo mundo, nada mais, nada menos é do que o Evangelho de Romanos a Hebreus. Esse é o poder. Aí aqui, tudo isso é para te explicar esse verso que eu acabei de ler. Tendo ouvido o poder de Deus, a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação. Não é que o Evangelho vai salvar espiritualmente. O Evangelho vai salvar aqui, dia a dia. Aí, tendo crido nele, aí você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Aí eu posso fazer aqui uma pergunta para você. Se você está me acompanhando até aqui, você vai saber responder. O que é o Espírito Santo que Jesus prometeu que viria? O entendimento do Evangelho. Selados com o Espírito Santo da promessa. Quando? Quando eu rodopiar? Não. Quando você receber e entender o Evangelho. Aí você é selado. Selado por quê? Porque você é a carta de Cristo. Então uma carta não pode estar com o envelope aberto. Porque se está com o envelope aberto, qualquer um mete a mão. Está entendendo? Qualquer um mete a mão. É o sacerdote dali, mete a mão em você. É o apostoleto, não sei quem, mete a mão em você. É o bispal, não sei o que, mete a mão em você. Por quê? Porque enquanto você não entendeu o Evangelho, você não tinha o selo. Você é a carta de Cristo, mas estava sem selo. Agora que você entendeu o Evangelho, você vai se submeter a alguém do sistema religioso, por mais bonito que seja a aparência lá. Se você faz isso é porque você não entendeu nada ainda. Essa pausa é de propósito, para balançar a roseira. Aí,
em Filipenses capítulo 1, verso 28, diz assim: e em nada intimidados por aqueles que se opõem, porque tem quem se oponha à nossa pregação. Que para eles, aquilo que pregamos certamente é indício de perdição, mas para vocês é indício de salvação, e isto de Deus. Salvação diária já está mais do que explicado. Mas o contexto de salvação tem um terceiro aspecto. Então vamos recapitular. O primeiro aspecto, a primeira etapa ou a primeira fase é a salvação espiritual. Essa é a principal. Nessa aí não levou em conta o teu arbítrio, tuas opiniões, o teu eu acho. Isso não contou. Sim? Foi de acordo com o seu beneplácito. É engraçado que a Bíblia tem umas palavras estranhas, né? Aí os caras leem lá no sistema religioso beneplácito, aí como eles não sabem o que é, aí passam por cima e não explicam nada. Pois muito bem. Beneplácito. Ok, não levou em conta a opinião de ninguém. Segundo aspecto, está falando da salvação diária. Tudo aquilo que você fizer é um plantio. Sobre esse plantio você vai colher. Seja bom, vai colher bem. Se plantar mal, vai colher mal. Isso é tudo. Mas não vai perder a salvação espiritual, porque uma não toca na outra. Tá? Então, no segundo aspecto da salvação, leva em conta o teu decidir, o teu arbítrio. Você pode ir, eu fui para o centro da cidade hoje. Peguei BRT, peguei metrô e andei. Eu poderia ter ido de moto, poderia ter ido de carro, poderia ter ido de Uber, poderia ter ido andando, poderia ter ido de bicicleta, sei lá. Eu decidi ir de transporte público e foi bacana. Pronto. Entendeu? Aí, de repente, chega lá, acontece alguma coisa, aí eu chego atrasado. Não, quem decidiu ir assim fui eu. O transporte público demora um pouco mais, então eu tenho que sair de casa mais cedo. Então eu vou cuidando do meu dia a dia. Isso é a salvação do dia a dia. Mas o terceiro aspecto eu, Pedro Kelly, chamo de salvação futura, amanhã. Ou seja, é a certeza e a convicção, a garantia de que nós chegaremos lá, no destino para o qual nós fomos predestinados. Tem garantia. Você nunca ouviu, não? Não. Por exemplo, outro dia eu citei a parábola das 100 ovelhas. Isso é predestinação. Isso é garantia de que aquela salvação que ele te prometeu lá no início, antes da fundação do mundo, ele vai cumprir na sua vida. Eu falei sobre a parábola da moeda perdida, né? Que diz que a mulher vai procurar contar a moeda e não acha, contar as moedas e não acha, está faltando uma. Então ela vai, levanta o tapete, arrasta a cadeira, arrasta a ladeira, até achar a moeda. Por quê? Porque isso é uma analogia em relação à salvação espiritual. Legal. E aqui, por exemplo, eu quero citar João capítulo 14. João capítulo 14, em um dado momento, o nosso irmão mais velho, ele diz assim: eu vou na frente porque eu vou para preparar lugar para vocês. Pedro Kelly, aonde é esse lugar? Aí eu vou te responder assim, deixa eu chegar lá, que depois que eu chegar lá eu te conto. Porque eu ainda não cheguei lá. Se eu te disser qualquer coisa diferente disso, é especulação. E uma coisa que eu não vou aqui é especular com você. Então não me faça essa pergunta, porque você sabe que eu não vou te responder como você de repente quer, né? Mas em João capítulo 6, verso 45, diz assim, está escrito nos profetas. E tudo que está escrito nos profetas é garantia. Sabe, quando você compra um eletrodoméstico e tem aquele contrato, e se você ler o contrato, tem uma série de cláusulas que falam da garantia. Você tem garantia nesse caso, naquele caso você tem garantia, no outro caso, garantia. Pois é, o que Deus falou na terra através dos profetas é a garantia de muitas coisas a nosso respeito. Então esse é o caso aqui.
Está escrito nos profetas, né? E serão todos eles ensinados por Deus, de maneira que todo aquele que ouviu do Pai, ouviu, quando? Antes da fundação do mundo, quando você foi entregue a esta graça. Você já ouviu isso aqui. Todo o que ouviu do Pai e aprendeu. Não é que vai aprender um dia quando Pedro quer lhe ensinar. Eu só estou te lembrando. Todo o que ouviu e aprendeu dele tem garantia. Esse vem a mim. Então isso eu chamo de salvação futura. Garantido. Pá. Ouve o Evangelho e crê no Evangelho? Pá, selado. Você não sai daqui. Você não deixa de ouvir Pedro Kelly nunca mais. A pessoa que passou por aqui e foi para outro lugar, sistema religioso, foi para a natureza, conspira, foi acender incenso para chamar vibrações. Essa pessoa nunca entendeu nada. Entendeu? Porque a pessoa que entende esta palavra, esta explicação, ela compreende que todo o modismo que está atualmente na internet é só isso mesmo. É um modismo que começou um dia e vai acabar no outro. E que não vai funcionar como as pessoas pensam que funciona. É um engano. Bom, esse é outro assunto. Então, ninguém vai se perder pelo caminho. Tá bom? Conclusão. São 3 etapas, 3 fases, 3 aspectos. Em 2 delas você não tem poder algum. Quais são? Pedro Kelly, a primeira e a terceira. Você não tem poder algum. Mas tem a segunda, que essa sim depende de você. Depende de você, o que você vai fazer. Então, a única fase da salvação que todos nós podemos interferir é na fase que nós estamos vivenciando hoje. Entendeu? Isso é tudo. Esse é o tema, a salvação e suas etapas. Então, abençoado, nem todo mundo gosta quando eu falo de prosperidade. Mas a prosperidade está dentro da segunda fase da salvação. Por quê? Porque você hoje, por exemplo, dia 11 de julho de 2024, quinta-feira, hoje você está vivenciando exatamente aquilo que você plantou no teu passado. Todos os benefícios que você usufrui hoje na sua vida pessoal, eles foram plantados, eles foram iniciados, projetados, quando você planejou e começou a plantar isso no teu passado. Isso significa que você está exatamente no lugar onde você decidiu estar. Aí eu agora falo para pessoas que talvez não estejam muito felizes com a condição de vida que tem hoje. A estas pessoas, eu quero dedicar essa ministração aqui, essa dica de prosperidade. Por quê? Porque ainda há tempo, abençoado, de consertar. Se você não está satisfeito ou satisfeita com o que você está vivenciando. Se você está convencido do que eu acabei de te explicar, você está vendo que cuidar da tua salvação no dia a dia é cuidar da tua prosperidade. E isso não é místico, cuidar da tua prosperidade. A tua prosperidade se manifesta de acordo com aquilo que você se mexer para que ela se manifeste. Preste atenção que aqui eu te explico melhor, né? Declaro que você desfrute dessa ministração de prosperidade com bastante atenção para que você possa entrar numa novidade de vida. Quando eu comento acerca de prosperidade, algumas pessoas me chamam de louco. Quer saber por quê? Não saia daí que depois dessa vinheta eu te conto. Você vai ouvir agora Dica de Prosperidade. Por que
Algumas pessoas, quando eu comento sobre prosperidade, elas me chamam de louco. Bom, por vários motivos e razões delas. Eu vou aqui enumerar duas, por exemplo. Primeiro, porque elas só admitem a prosperidade acontecendo na vida de outras pessoas, e não é na delas mesmas. Segundo, porque elas não sabem muito bem o que é a prosperidade e elas pensam que prosperidade é só dinheiro, e não é isso. Prosperidade deve estar presente na vida de todo filho de Deus. Deve ser, a busca da prosperidade deve ser um objetivo nosso, constante. Por exemplo, você deve buscar prosperidade na área da saúde física, deve buscar prosperidade na área dos relacionamentos, deve buscar prosperidade na área do desenvolvimento pessoal, deve buscar prosperidade no teu trabalho em si, né? Então, o exercício da prosperidade sempre traz resultados positivos, mas você não pode se esquecer de um detalhe. Para que ela se manifeste, sempre vai requerer uma atitude de você. E sempre vai trazer resultado positivo. Agora, o resultado da busca pela prosperidade, ele vem como uma consequência. Tem pessoas que buscam o resultado e querem obviar esse caminho, e aí não funciona, porque não combina. Vou te dar um exemplo. Se você deseja prosperidade na saúde física, o que é a prosperidade na saúde física? É, por exemplo, você não gastar dinheiro comprando remédios. Então, requer de você uma busca por uma forma de vida melhor, dormir melhor, se alimentar corretamente, respirar corretamente, evitar o estresse. Então, você está buscando a manifestação da prosperidade na área da saúde física. E assim, por exemplo, nos relacionamentos. Você quer prosperar na área dos relacionamentos? Você sabe o que tem que fazer. Não precisa aqui eu ensinar isso. O desenvolvimento pessoal. Quer buscar prosperidade no teu trabalho? Você deve se preparar, deve fazer jus a um aumento de salário. Primeiro você tem que mostrar, requer uma atitude da sua parte, né? Então, na área do trabalho também, é claro que a prosperidade na área da saúde física vai te trazer um viver melhor, um bem-estar. E a prosperidade na área do teu trabalho, o resultado, ou melhor, a consequência, será um ganho financeiro maior e melhor, que certamente te dará mais conforto, né? Porque um trabalho bem feito sempre vai gerar uma boa receita, e isso é justo. Agora, por falar em trabalho, esse aqui é o meu. E se você está sendo beneficiado aqui, então nesse momento eu convido você a semear aqui, como fruto do meu trabalho. Nesse momento eu vou pedir que seja colocado aqui o nosso código Pix. O código Pix do meu celular, 21 99104 8388, é da minha conta Pedro Kelly, Banco Itaú. Se você deseja semear direto na conta do Ministério Reconciliados com Cristo, que o recibo saia o nome do Ministério, então o código Pix é este e-mail que está aparecendo aqui, reconciliadocomcristo@gmail.com. Te agradeço imensamente pela confiança de entregar aqui uma parte do fruto do seu trabalho. Declaro você reinando em vida, prosperando, mas principalmente eu declaro você colocando em prática essas atitudes que eu comecei a te informar nessa dica de prosperidade de hoje. Coloque em prática e você verá que com o passar do tempo isso vai funcionar na sua vida e a manifestação de prosperidade chegará às tuas mãos. Vou ficar por aqui. Até a nossa próxima oportunidade, abençoados. Você acabou de ouvir Dicas de Prosperidade. Bem, o tema foi a salvação e suas etapas. Eu sinceramente espero, declaro, confesso ter alcançado o teu limpo entendimento. Agradeço a você pela participação até aqui. Hoje,
pelos motivos óbvios, eu não vou poder ler os nomes e comentários de todos vocês. Mas eu peço a você que participe aí ainda, continue pelo chat, coloque teu nome, a cidade onde você está, se quiser faça um comentário, uma pergunta, né? Porque eu gosto de interagir com esse público que gentilmente me acompanha. Agradeço a tua generosidade na hora de semear a tua semente aqui no Ministério Reconciliados com Cristo e declaro sobre a tua vida a manifestação da abundância em todas as áreas quando você receber a tua colheita da parte de Deus. Ela é garantida porque ela está prometida no Evangelho da nossa salvação. Vou ficar por aqui até domingo, né? Às 10h30 da manhã, ao vivo, com outro tema interessante que promete fazer mudanças permanentes na vida de todos aqueles que colocarem em prática esses ensinamentos. Tchau, abençoados! Tudo isso eu compartilho contigo para que você renove sua mente e transforme sua vida. Tchau! Se você gostou do tema que você acabou de ouvir e deseja conhecer um pouco mais sobre este e outros maravilhosos assuntos, eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube Pedro Kelly RCC. Ali estão publicadas todas as nossas palestras e ministrações que têm como objetivo agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais. Espero que você se inscreva no canal, que você goste do material e principalmente que você compartilhe com todos os teus amigos. Até breve. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.